Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Oiê, preparados para lavar mais uma louça com a gente? Vamos que vamos. Vocês sabem que pelo menos uma vez na semana a gente tá aqui ao seu dispor, né? E mesmo se a pilha tiver das piores aí na sua frente, eu tenho certeza que a história de hoje vai te ajudar a enfrentar ela de uma forma muito mais fácil. Hoje a gente vai falar como a Mari encontrou um lar amoroso e acolhedor na família adotiva dela. E também como é a experiência de ser uma mulher negra criada em uma família interracial. A história dela desafia alguns estigmas que a gente está acostumado a ouvir quando o tema é adoção. E a Mari não só sabe disso, como faz questão de falar sobre. E na escola, desde cedo, já comecei a contar. Aí um dia eu contei pra minha sala toda, e a professora ligou, falou: Hilda, a Mariana tá falando pra todo mundo que ela é filha adotiva. E aí minha mãe, sim, ela é filha adotiva, ela sabe, eu já expliquei pra ela isso é normal. E eu quero que esse assunto seja tratado como algo normal, que é algo que tem que ser debatido nas escolas, né? Tem pessoas diferentes de todas as formas. Preparados? Eu tô pronto. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, o Alexandre Simone. E esse é o Histórias pra Ouvir, lavando louça. Em algumas crenças, dizem que os filhos é quem escolhem as famílias em que vão nascer. E a história da Mari, com certeza, é uma daquelas que testam essa afirmação até o limite. E testar não significa contrariar, hein, gente? Daqui a pouco vocês vão entender o que a gente tá dizendo. A Mari nasceu em Goiânia e mesmo nas primeiras horas da sua vida, ela já passou por uma experiência que a maioria das pessoas sequer imagina ser possível. E aí, um belo dia, uma bela noite, uma bela madrugada, eles tinham acabado de chegar de um casamento. E aí, eles estavam dormindo em casa e era aniversário de casamento deles de 2 anos nesse dia, por coincidência. Eles estavam fazendo 2 anos de casado. E aí, começaram a bater na porta de madrugada, né, no portão, e falar: abre o portão, tem um presente aqui pra vocês, tem um neném aqui na porta. E o meu pai, tipo, como assim, né? Um neném na porta, isso tá errado, o que tá acontecendo? Os cachorros estavam latindo muito, dava pra ver que tinha um carro lá na frente, né, na porta de casa. E aí minha mãe chegou pro meu pai e falou: olha, você faz alguma coisa porque eu preciso ver o que tá acontecendo lá fora, né? Eles estão falando de um bebê. O meu pai com muito medo de ser algum assalto, alguma coisa do gênero, por ser de madrugada, né? Enfim, aí eles chamaram o meu padrinho, que era o vizinho deles na época, e pediram para eles ir lá fora, né, ver o que tinha. Aí o meu padrinho abriu o portão, viu que realmente tinha uma cestinha lá. E aí, na hora que abriu o portão, era eu. Aí eles abriram, tava eu lá na cestinha, tinha o papel da maternidade, mas ele tava rasgado. Então tinha apenas os meus dados, os dados da mãe, né? E os dados da maternidade tinham sido retirados. E aí o meu pai já me pegou aquele bebezinho e falou: Mariana. Ele olhou, viu que era uma menina e já falou Mariana. E aí a minha mãe falou: poxa, não pude nem escolher o nome da minha filha, né? É louco pensar como a discussão foi em torno do nome da bebê logo de cara, né? Eles não chegaram nem a se questionar sobre ficar com ela ou não. Parecia que já estavam esperando aquele momento. E de certa maneira estavam mesmo. Eles já haviam tentado ter um nenê algumas vezes, mas infelizmente não estava dando certo. A mãe da Mari, que é psicóloga, chegou inclusive a ter uma gravidez psicológica, o que para ela foi um baita choque. Ela via quase como uma contradição por causa da profissão. E por muito tempo ela ficou orando para Deus e pedindo para conseguir ter um filho. Isso explica muito a reação deles quando viram a Mari ali na porta, né? Parece que o pedido tinha sido atendido. E aí, no outro dia, já cedo, me levaram numa pediatra, que é a tia Cida, que eu conheço ela. Até hoje, a gente, assim, é amiga da nossa família, né? E aí, pra ver se estava tudo bem, ela falou: olha, tá tudo bem, mas na segunda-feira você leva ela lá no consultório pra eu examinar melhor. E aí, me levou pra casa dos meus avós. Aí, a minha mãe ligou pra minha avó, a mãe do meu pai, e falou: olha, eu tenho um presente, uma surpresa pra senhora. Aí a minha avó falou: nossa, o que será que a Hilda quer me dar, né? Que presente é esse? Aí a minha avó me contava que ela sentou debaixo de um pé de manga que tinha lá na porta da casa dela, e ela e o meu avô. E aí, de repente, a minha mãe chegou comigo na cestinha, entregou para ela e falou assim: tá aqui o presente, Deus enviou para nós esse presente. Aí a minha avó falou assim: Mariana, foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida.
E ela disse que chorava e ficava pensando, poxa, como que alguém deixa um bebezinho tão gordinho, tão fofinho assim? E aí depois ela levou na mãe dela, né, que é a vovó Hilda. E a minha avó saiu comigo na rua falando, olha, aconteceu um milagre, ela é um milagre, Deus mandou um milagre. E assim aconteceu. Eu costumo dizer que o meu processo de adoção não foi só um processo entre a Hilda e o Edson, que são os meus pais, né? Foi um processo da família inteira. No momento que eu cheguei, não só nasceu uma mãe e um pai, mas nasceu uma família inteira. Nasceu uma avó, nasceu uma tia, nasceu um tio. Cada um deles abraçou o sonho da minha mãe de uma forma tão intensa, porque a minha família é uma família muito unida, principalmente do lado da minha mãe. Os irmãos dela, eles são muito unidos. Então, eles abraçaram isso de uma forma tão intensa, eles se entregaram, e os meus primos também. Mas, para o final, eu quero falar um pouquinho deles, porque são pessoas que, eles são, claro, né, mas são brancos, mas, assim, eles se informam tanto sobre racismo para poder me proteger. A gente sabe que esse é um tema muito sensível, então acho que vale sempre reforçar o quanto essa é a experiência da Mari e tá longe de significar que isso seja um padrão. Muito pelo contrário, tanto no processo de adoção quanto na experiência racial que os filhos adotivos vêm a passar, muitas vezes as coisas não acontecem como na história dela. Inclusive, não é raro que crianças pretas passem por racismo dentro da casa nesse tipo de relação familiar. Mas que bom que a Mari não tenha necessitado de trancos e barrancos para conseguir se sentir acolhida na família. Só que isso não quer dizer que ela não tenha vivenciado o racismo na pele durante outras situações da vida dela. A minha família, ela é uma família interracial. Mas eu via essa diferença. Poxa, os meus pais, eles são um pouco mais claros e eu sou negra. E aí, na escola, isso era muito questionado, né? As crianças, infelizmente, elas são muito maldosas. E elas não são educadas a respeitar aquilo que é diferente. E naquela época, principalmente, eu sempre estudei em colégios particulares. E para mim isso foi uma grande dificuldade. Muitas vezes eu chorei, pedi para minha mãe que eu queria ir para um colégio público, porque eu pensava que lá eu estaria no meio das pessoas que eram próximas a mim, que eu teria uma identificação que eu não tinha no colégio particular. Muitas vezes eu era a única preta da sala, quiçá da escola inteira, né? Então eu sofri muito com isso. Só que a minha mãe, por ela ser psicóloga, eu vejo e agradeço muito pela expertise que ela tem, pelo domínio que ela tem e pela forma que ela me abordou e fez com que eu entendesse esse processo de adoção. Então, ainda criança, eu tinha lá pelos meus 3, 4 anos, ela já explicava, falava, olha, a mamãe pedia para o papai do céu um neném, e o papai do céu mandou na barriga de uma outra mamãe, e esse bebê veio para minha vida, para minha casa. Então, ela sempre me explicou desde criança, e aquilo para mim era algo assim, que incrível. Ela falava assim, você é o meu sonho realizado. Eu pedi para o papai do céu um bebê e ele me deu a Mariana. E eu falava, caramba, eu sou um sonho, né? Eu sou um sonho realizado, eu sou o sonho dela. Então, aquilo me fez crescer com uma mentalidade de eu tenho um propósito. E o meu propósito é ser filha da Hilda e do Edson. Acho que uma das coisas que mais me comovem nessa história toda é a abertura que os pais da Mari estabeleceram para falar sobre os assuntos mais delicados. Eles sabiam que tanto a adoção quanto a diferença da cor da pele deles seriam temas que mais cedo ou mais tarde a Mari teria que lidar. E aí a escolha foi por jogar aberto e conscientizá-la. E mais uma vez eu sinto que escolher o lugar do diálogo, da conversa sincera, ajuda muito a evitar ruídos nas nossas relações. Pelo menos é o que o exemplo da Mari nos mostra, né? A maturidade para falar sobre a história da vida dela e a segurança que ela tem enquanto uma mulher negra, criada em uma família interracial, são muito marcantes. O racismo não é sobre a minha cor. É sobre a ignorância do outro. É sobre a falta de conhecimento de história africana, de cultura, de processo escravocrata. Então, o racismo, ele não fala sobre a minha cor, sobre quem eu sou. Ele fala sobre o outro. Ele fala sobre a ignorância do outro.
ele fala sobre a falta de entendimento, a falta de conhecimento. E isso me fez entender e enxergar, né, que não é um problema meu, não é algo que eu devo carregar, né? Se o outro vem tentar atacar uma pedra em mim por ignorância, não tem nada a ver comigo. A minha cor fala sobre uma luta, a minha cor fala sobre resistência, a minha cor, ela fala sobre quem eu sou, sobre a minha identidade, e eu valorizo demais isso. Eu só consegui me tornar a Mariana que eu sou hoje quando eu entendi que não é sobre mim, é sobre o outro. Eu ouço isso e fico pensando quão importante é a formação antirracista de pais brancos que adotam filhos não brancos. A partir do momento que esses pais entendem o seu lugar de não sentir na pele o que o seu filho vai passar, isso abre as portas para buscar apoio e conhecimento para tentar ajudar o máximo que der nesse processo. Fácil nunca vai ser, mas essa consciência inicial é a pedra base para o relacionamento funcionar. E a mãe da Mari sempre nos mostrando o quanto a sinceridade é uma grande aliada nessa jornada, né? Quando a Mari ainda era um nenê, a dona Hilda deu um jeito de descobrir quem era a mulher que tinha dado a luz a ela. Na verdade, ela mesma nunca chegou a saber quem é, porque ela preferiu que fosse assim. Mas ela pediu que a pediatra da Mari descobrisse quem era a moça através do pedaço da certidão que foi deixado ali na cestinha na frente da casa dela. Lembra que a Mari falou que tinha um papel lá, mas estava rasgado, né? Então, se a Mari quisesse saber quem era a mãe biológica dela quando ela crescesse, era só ela falar com a pediatra da família e ela teria a resposta. Mas assim como a mãe dela, a Mari está respeitando o tempo e os limites dela para tomar essa decisão. Esse momento ainda não chegou e ele também não precisa necessariamente chegar, né? Eu tenho vontade, não sei se eu estou preparada nesse momento. É algo que eu quero sim, quero conhecê-la. Hoje eu já a perdoei, porque um outro estigma da adoção é que você se questiona muito. Por que para eu ser amado, para eu ser acolhido, primeiro eu preciso ser rejeitado? E a minha mãe, ela teve um papel fundamental, porque ela sempre falou para mim assim: Mariana, você precisa perdoar essa mulher. Você não sabe o que ela passou. Você não sabe o que ela sofreu. Ela não te abandonou numa árvore, num rio. Ela te colocou na minha porta porque ela sabia que nós íamos te amar e cuidar de você. E dar para você tudo aquilo que uma criança necessita. Então, aí ela falou algo para mim e isso mudou a minha mente. Ela falou: eu amo a sua mãe biológica, porque ela gerou o maior presente da minha vida, que é você. E eu pensei, poxa, a minha mãe adotiva ama essa mulher e eu não. Eu não sou grata por ela ter me carregado 9 meses. Eu não sei a história dela. Se eu, século XXI, sofro preconceito racial, imagina ela. Será que eu sei o que essa mulher passou? Então, quando eu me coloquei nesse lugar, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Eu tenho que ser grata por essa mulher, porque ela poderia ter feito 1 milhão de coisas. E do jeito dela, ela me amou. E ela me amou tanto a ponto de saber que o melhor para mim seria ser da Hilda e do Edson, e dessa família maravilhosa. Eu acho lindo como a vontade da Mari em se conhecer, somada com a troca que ela tem com a mãe, vão fazendo ela ressignificar as feridas que aparecem no meio do caminho. Ela trocou a leitura que tinha de rejeição por um entendimento de que aquele ato da mãe biológica dela também pode ter sido por puro amor. E isso é gigantesco. Eu fico tentando imaginar o quão difícil deve ser internalizar esse sentimento de uma maneira genuína. Com certeza não é da noite pro dia, né, Ale? E vale lembrar que ainda é um trabalho diário pra Mari, né? Às vezes as coisas mais banais acabam se transformando em dúvidas super profundas na rotina dela. Eu costumo dizer que existe um estigma do filho adotivo, que é assim, é algo surreal, que as pessoas às vezes não pensam, não falam muito, mas é algo que acontece, e acontece o tempo todo. Às vezes eu vou no supermercado, eu vejo uma senhora, ou eu vejo um homem, ou eu vejo uma mulher, e eu falo, poxa, será que é minha avó? Será que é o meu irmão? Será que é meu primo? Será que essa pessoa é da minha família? Porque Goiânia, querendo ou não, é uma cidade menor, né? Comparada a São Paulo, comparada ao Rio.
Então, tem esse estigma de se perguntar, poxa, será que tem alguma coisa a ver? Eu já cheguei a me questionar, poxa, será que se eu beijar o fulano de tal, e se eu estiver beijando o meu irmão, se eu estiver beijando o meu primo, né? Como que é isso? Como que eu vou me sentir se eu me relacionar com alguém assim? E, assim, tem aquele medo, aquela pergunta no seu subconsciente, né? O fato é que para cada obstáculo que a vida de filha adotiva impõe, a família da Mari tenta apoiar ela de todas as maneiras possíveis para que ela tenha condição de superar isso. E eu acho que isso que faz o orgulho ser tão recíproco entre eles, né? A mãe da Mari fica até com os olhinhos brilhando quando a gente pede pra ela falar de como foi o dia em que ela viu aquele nenezinho, né? Todo embrulhadinho no portão da casa dela. A única coisa que eu pensei foi, Deus já me presenteou. Mas meu marido não permitiu nem que eu pegasse. Ele mesmo que pegou, ela, lá do seu falou, Mariana. Foi assim. Meu presente chegou. Eu sempre falava, Deus, dá um neném para mim, dá um neném para mim. Eu sempre brincava desse jeito, né? Até que aconteceu com a graça de Deus. E para ela, quando era pequenininha, eu falava assim, a mamãe falava, Papai do Céu, dá um neném para mim, até que ele mandou você. Essa história eu contei para ela desde o dia que ela chegou. Ai, Dona Hilda é uma fofa. As duas são. E eu tenho certeza que o seu Edson também está olhando pelas duas lá de cima, com o mesmo sorrisão que elas aqui embaixo. Se tem uma coisa que essa família conseguiu construir, as 6 mãos foram as bases para uma relação amorosa e muito saudável. Eu fico muito triste, às vezes, quando as pessoas vêm com esse discurso de ai, mas a sua mãe te salvou, ai, mas fulano te salvou, né? Tem muito isso, tipo, você foi salva, se você não tivesse chegado naquele lar, você não seria ninguém, você não seria nada. E eu vejo que a gente se salvou. Nunca foi uma via de mão única, mas sempre foi uma via de mão dupla. Quando o meu pai ficou doente, ele teve diabetes e ele era renal crônico. E foi um momento muito difícil nas nossas vidas, sabe? E eu nasci ele sendo meu pai e ele morreu sendo meu filho. Porque ele parou de andar, eu tive que trocar a fralda, né? Ele ficou acamado. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter podido dar para ele uma fração de tudo que ele me ofereceu, né? Apesar das limitações, das dificuldades que ele tinha, ele escolheu ser meu pai. E eu sou muito grata por isso, sabe? Acho que isso foi e é muito importante para mim. Eles foram os meus super-heróis e eu tentei ser a super-heroína deles sempre que possível. Eu acho muito bonito ouvir a Mari falar pra gente entender que a adoção não é uma caridade, né? É uma troca, é uma relação que se constrói e é lindo o poder que a relação tem de fazer os dois lados crescerem. Eu acho que isso serve pra qualquer relação que a gente vive. Na troca com o outro, a gente aprende muito porque a gente tem muito o que oferecer e muito o que receber também, que é o que aconteceu com a Mari e com a Dona Hilda e com o Edson, né? Ela chega como um presente e eles também dão um presente para ela, que é essa criação, esse amor todo. E eu acho que vai um pouco além do afeto, né? Vai também para um lado social da coisa, onde a gente vê uma filha negra com os pais brancos, uma família majoritariamente branca, mas que todo mundo ali tenta entender e tenta se apropriar da questão antirracista para poder, não só, né, a Mari usa a palavra defender, mas também entender o lado da Mari de visão de mundo, né? Porque ela tem uma visão de mundo diferente, ela vai sofrer coisas que as outros familiares não sofrerão. E isso é importante também da família estar atenta, né? E isso a gente está dizendo 20, quase 30 anos atrás aí. Então é muito importante a família ter esse ímpeto desde sempre também. Eu acho isso muito bacana. E acho que o que também fica de lição desse episódio é que não são só pais brancos que têm filhos pretos que devem estudar, né, sobre racismo. É um dever de todos nós. Eu gostei muito quando a Mari fala que nenhum preconceito é sobre quem está sendo atacado e sim sobre quem está praticando. Então que a gente tenha um olhar atento na nossa rotina para entender o que a gente está fazendo de errado, sabe?
E já fica de dica aqui no finalzinho do podcast, para todas as pessoas brancas que estão ouvindo a gente, inclusive inclui eu e o Alê, né, que estamos aqui narrando a história, procurar livros e procurar se informar mesmo sobre a questão racial, principalmente a questão racial no Brasil. Então, um livro em específico que vem na cabeça aqui é o da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, e que a gente siga uma dica de uma frase que eu li recentemente nas redes sociais, que dizia mais ou menos assim: não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Inclusive, Djamila Ribeiro, se você um dia ouvir esse episódio, eu queria você aqui conversando com a gente, tá? Seria tudo. Gente, estamos chegando ao fim e já sabe, né? Eu espero muito, muito que você tenha lavado a louça enquanto tava aí na nossa companhia. Semana que vem a gente tá aqui de volta. Então, terça-feira a gente se encontra, mas se você quiser conhecer mais histórias inspiradoras, emocionantes e que trazem aí muitos ensinamentos, é só procurar @História de Terapia nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, no YouTube. E você também pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp com os nossos apoiamores. É só entrar no site apoia.se/História de Terapia e fazer uma contribuição mensal de R$5 ou mais, que aí você vai fazer parte desse grupo do WhatsApp e vai receber também com antecedência as histórias contadas aqui no podcast e também lá no canal. Beleza? Um beijo e até a próxima semana. Um beijo, se cuidem!